Olá, pastora. E hoje, no nosso quadro Direito do Consumidor e da Mulher, nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas não sabem que existem, que é o juizado de pequenas causas, como nós, consumidores, conhecemos, mas que o correto falar é juizado de causas especiais. Não é isso, doutor Cássio? Na realidade, fazendo uma retificação, é juizado especial civil ou federal. Mas por que a gente fala juizado das pequenas causas? Porque antigamente, antes da promulgação da Constituição de 88, existia realmente o juizado especial de pequenas causas, nas quais as pessoas poderiam ingressar com a ação desde que não ultrapassasse 20 salários mínimos. E após a promulgação da Constituição de 98, o que aconteceu? Foi criada a Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais cíveis e depois, em 2001, foi criado os juizados especiais federais. E qual é a diferença de um para o outro? Primeiramente, é a competência de cada um. A juizado especial cível, ele tem competência para juizar as causas cíveis na esfera estadual, ou seja, um particular discutindo com outro particular. Essa ação pode ser ajuizada no juizado especial cível, desde que não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Agora mudou. Antes, no juizado de pequenas causas, eram 20 salários, agora Isso. são 40 São salários. 40. Então, no caso, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas podem se socorrer do juizado especial cível, desde que as causas não ultrapassem até o valor de 20 salários mínimos. Elas podem ir independentemente de advogado ou não. Se o valor for superior a 40 salários mínimos, em caso de improcedência da ação, delas perderem a ação, aí sim elas são obrigadas a constituir um advogado e aí, a partir de então, ele toca o processo porque a causa excede o valor de 40 salários mínimos. Então, vamos explicar melhor para a nossa telespectadora. Quais são os casos mais comuns para que uma pessoa possa ir realmente... não ter que constituir advogado e sim poder ir diretamente tentar solucionar o seu problema? Nas causas que elas não excedam o valor de 20 salários mínimos, exemplificando, por exemplo, uma batida de carro. Você vai lá, bateram no seu veículo e, vamos supor, o custo foi de 5, 6 mil reais. Um particular pode ir diretamente no juizado, leva as provas que tem, lá eles analisam, montam a sua petição, protocolam, e eles mesmos dão a entrada. E o particular só vai acompanhando esse processo. É um processo também mais fácil de entrar em acordo? Não necessariamente. Quando foi criada a lei, o intuito era exatamente esse, acelerar o processo e diminuir a burocracia envolvendo as partes. Só que, com o longo do tempo, os juizados foram ficando todos sobrecarregados, porque o Estado não aparelha corretamente o judiciário. Então, às vezes, uma ação na justiça comum, ela acaba quase que demorando o mesmo tempo que no caso dos juizados especiais federais ou cíveis, dependendo. É mesmo? Demora o processo? O processo é exatamente lento e demorado. Apesar da lei facultar e criar mecanismos para que ele fosse mais rápido, mas o judiciário não aparelha corretamente, acaba atrasando todo o processo. Uma pergunta. Por exemplo, para casos como calúnia e difamação, pode ser dada entrada nesse tipo de juizado? Pode, desde que você não arbitre o valor da sua ação. Desde que você não queira, né? Um valor Isso, um valor superior a 40 salários mínimos você pode discutir. E é mais fácil você, mesmo num juizado de pequena causa, também já ter um advogado constituído, ou você pode se valer da lei mesmo como ela está? O que eu aconselho é o seguinte, como leigo, a pessoa não vai ter acesso à instrumentalidade toda do processo. Então, muitas vezes, quando o próprio particular procura diretamente a justiça, às vezes as normas técnicas e a forma da instrumentalidade do processo, ele desconhece. E muitas vezes ele acaba sendo prejudicado. Às vezes, se ele tem algum advogado ou algum operador de direito, facilita muito mais essa instrução do processo dele todo. Às vezes, já cansei de ver inúmeras vezes, às vezes pessoas chegam no escritório, porque às vezes deixaram de juntar algum documento, alguma peça fundamental, que, consequentemente, acarretaria num deslinde totalmente diferente da ação, e eles não juntaram no momento oportuno e acabaram perdendo a ação por causa disso. Aí, depois, eles são obrigados a se socorrer de um advogado para poder recorrer.
E, por exemplo, você falou no caso de batida. Um particular que é batido, tem o seu carro batido por exemplo, uma companhia de táxi, que é uma cooperativa, ela também pode levar o seu processo para o Pequenas Causas? Pode levar o seu processo para o Pequenas Causas sem problema nenhum. As únicas coisas que colocam como obstáculo ao processo de pequenas causas é todas as vezes que envolver alguma matéria de probatória técnica. Por exemplo, você tem um problema de vazamento na sua casa. Aí você precisa fazer uma perícia de engenharia. Isso é vedado por quê? Porque o espírito da lei dos juizados é ser célere, e isso, consequentemente, retarda o processo. Então, toda vez que houver qualquer causa que envolva perícia técnica, seja ela médica, de engenharia, qualquer uma delas, o juizado veda o ingresso da ação. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor Cássio. Qual é o tempo que a pessoa pode ter entre o fato ocorrido até ela levar para a justiça? Tem um prazo determinado? Existem prazos, isso chama prescrição ou decadência. Só que aí vai depender de situação a situação, de caso a caso. Vamos continuar no carro. Certo, seria uma ação de indenização. Isso. As ações de indenização, o prazo prescricional são de 3 anos a partir do fato. Ah, tá. Então, quer dizer, não tem desculpa, né? Se sentiu lesado, procura a justiça. Agora, para encerrar mesmo aqui o assunto, no caso de defesa do consumidor, se ela compra alguma coisa, a gente está aí perto de festas de final do ano, ela compra um produto, esse produto não é entregue ou é entregue fora do prazo, ela também pode entrar no Pequenas Causas? Pode, ela pode reclamar junto aos juizados e depende também do tipo do vício, porque aí ela só tem que ficar atenta qual é o tipo de vício. Por exemplo, se o vício é oculto, não é aparente, não é detectável a partir do momento. Vício oculto? O vício oculto. Na justiça? O vício oculto, por exemplo, você compra uma televisão. Ah, tá. No primeiro momento a televisão não liga, está funcionando perfeitamente. Função perfeita. E se não chega, por exemplo, a mercadoria e você já... Então, aí o que cabe a você fazer? É entrar diretamente... Com a empresa. Em contato com a empresa. Se não for suficiente, procura os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, que tem em Santana de Parnaíba e tem em Barueri. Isso. Ou também você pode reclamar diretamente na justiça. Mas o que acontece? Tem muitos juízes que entendem que antes de você se socorrer diretamente do judiciário, você deve pegar e tentar os meios amigáveis com a empresa fornecedora do produto. E o vício oculto, o que é? É um vício que você não consegue detectar de plano de cara no determinado produto que você está comprando. É porque, hoje em dia, com essa facilidade da internet, né, por mais que a gente divulgue, por mais que as pessoas falem, muitas vezes o comprador da internet, ele não tem aquele... ele quer a coisa tão rápido que ele não tem aquele cuidado por exemplo, de pesquisar a empresa que ele está comprando, de pesquisar o histórico, se aquela empresa já deu problema, quantas reclamações está ali, e às vezes ele acaba comprando uma coisa e não usufruindo da mesma, né? E a vantagem da compra pela internet, que normalmente as lojas o Código de Defesa do Consumidor não prevê, que quando você não compra o produto fisicamente, você tem o direito de arrependimento. Você tem até 7 dias para poder efetuar a troca desse produto. Coisa que em outras lojas, ou comprando diretamente numa loja ou num magazine, você deixa de ter esse direito de arrependimento. Aí você fica facultado a liberalidade da empresa de te efetuar a troca ou não. A boa vontade, né? A boa vontade deles trocarem ou não. Não há nada na lei que obriguem a eles. Mas no caso das compras pela internet... Caso o produto não seja aquele realmente especificado ou o produto não te agrade, você tem até 7 dias para efetuar a troca. Ok, muito obrigada, doutor. Obrigado, boa tarde. A explicação sobre esse juizado especial que tem aqui na cidade de Santana de Parnaíba, fica ali no prédio da Universidade Paulista, ali do Objetivo. Você pode estar utilizando, assim como o PROCON, como o próprio doutor falou, tem tanto em Barueri como em Santana de Parnaíba. Mas, assim, se sentiu lesada, não fique de boca fechada, vá atrás dos seus direitos.